Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Antes eu vou fazer uma oração pelos enfermos, né? Vamos orar, lembrar da situação também da Europa, né? Nós temos muitos irmãos na Ucrânia. Dizem que tem muitos cristãos na Ucrânia, um país do leste europeu e talvez da Europa, assim, talvez o país com maior densidade de cristãos, e estão passando por essa guerra, né? O presidente é judeu, né? Como? O presidente é judeu, né? Não é judeu? Eu não sabia. É um humorista judeu. Sim, eu sabia que era humorista, eu não sabia que era judeu. Também precisa de salvação, se é judeu também precisa de salvação. Nosso ventilador, acho que você vai falar mais alto. Eu vou ter que falar mais alto, tá certo. O ventilador bem barulhento. Vamos orar então. Nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua presença conosco, por esse culto essa manhã, pelos irmãos presentes. Agradecemos a Ti, Senhor, e nos lembramos daqueles que estão enfermos. Muitos estão viajando neste período e pedimos a Tua proteção para eles também, nas estradas, Senhor, e pedimos pelos que estão enfermos. Lembro-me do meu cunhado Odi, que precisa da Tua bênção, da Tua proteção, e também outros, muitos com gripe ou Covid nesses dias também. Nós pedimos a Tua proteção sobre cada uma das Tuas famílias, lembrando também da situação na Ucrânia, na Europa, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo o Teu povo ali, e também ajudando eles nesses momentos difíceis, Senhor, a manterem a sua fé, confiarem no Senhor, agirem conforme for da Tua direção, da Tua vontade. Aqueles que estão tentando fugir, que possam conseguir, ó Deus, aqueles que vão ficar e que vão ajudar ali, que também o Senhor possa estar protegendo, Deus, e que o Senhor possa trazer a paz, em nome de Jesus, amém. Com relação à Ucrânia, evidentemente, sempre que tem uma guerra, as pessoas perguntam o que isso tem a ver com o fim dos tempos, né? Eu não vou falar sobre profecias hoje, mas antes de entrar no assunto dessa manhã, vale a pena a gente dar uma palavra a respeito disso, né? As pessoas têm curiosidade, né? O que isso tem a ver com o fim dos tempos? Diretamente você não sabe ainda o que tem a ver com o fim dos tempos. Nós sabemos que o Senhor falou que haverá guerras e rumores de guerras. O Apocalipse nos afirma que haverá muitas guerras envolvendo muitas nações. Jesus falou: se levantará nação contra nação, reino contra reino. As descrições do Novo Testamento apontam para uma guerra mundial, não há dúvida a respeito disso. Então, no final dos tempos, na grande tribulação, na época em que o anticristo surge como um líder mundial, é um quadro de guerra mundial, de fome, recessão, morte, doenças e coisas assim. Então, nós sabemos que haverá pelo menos mais uma guerra mundial. Esta guerra tem a ver com isso, é um prelúdio para isso, é uma antecipação disso. Isso não tem como saber. Não temos como ficar chutando e adivinhando, porque sempre houve guerras e muitas guerras. Inclusive, essa guerra chama muito a atenção porque envolve a Rússia, que é muito poderosa, e porque envolve a Europa, né? Sempre que envolve a Europa chama mais atenção. Mas o fato é que na África tem havido guerras civis terríveis há muitas décadas, com muita gente morrendo, muitos cristãos sendo perseguidos, e isso não ocupa muito espaço na mídia, porque a África não chama tanto a atenção das nações ocidentais, mas a Europa sim. O quadro de guerra do Apocalipse envolve Israel. Essa guerra ainda não envolve Israel, apesar de que o primeiro-ministro é judeu, né? Não sei se é primeiro-ministro ou é presidente, mas diretamente ainda não está envolvendo Israel, e ainda não é uma guerra mundial. E ainda que fosse uma guerra mundial, você não saberia se é a guerra do Apocalipse, porque nós não sabemos quantas guerras mundiais haverá ao longo da história até Jesus voltar. Nós tivemos duas no século XX, e a gente pensa, será que haverá só mais uma terceira guerra mundial? Mas você não sabe se haverá uma terceira, uma quarta, uma quinta, ninguém sabe o futuro, né?
Apesar de que existem alguns documentos antigos aí que falam sobre o planejamento de 3 guerras mundiais, esses documentos nós não sabemos se são autênticos, sabemos que são antigos, mas não sabemos se são tão antigos assim. Eles são datados do século XIX, 1800 e pouco, onde são mencionados o planejamento de 3 guerras mundiais. Se isso é um documento falso, nós não sabemos se é falso ou se é verdadeiro. E ainda que fosse verdadeiro, seria um planejamento de 3 guerras mundiais, só que não quer dizer que vão acontecer só 3, né? Só porque os homens ou as sociedades secretas planejaram 3, não quer dizer que não vai acontecer 4, 5, né? As sociedades secretas não controlam tudo, elas não têm esse poder, ou só o Senhor sabe tudo o que vai acontecer. Então, o ensino da Bíblia para nós é que nós sempre devemos estar preparados, ou para a morte, que pode acontecer em qualquer momento, ou para a vinda do Senhor Jesus para levar a sua igreja, ou para o aparecimento do anticristo. Você não sabe o que vai te acometer primeiro, se você vai morrer, se você vai ser arrebatado ou se vai ser perseguido, porque nós não temos certeza de quando é o arrebatamento, se ele é antes do anticristo aparecer, se ele é um pouco depois, se nós vamos passar pela guerra mundial ou não. Nós não temos essa certeza. Existem aí teorias para tentar explicar. Nós temos uma base de que o arrebatamento ou acontece antes da grande tribulação, ou no meio ou no final. Não temos uma certeza sobre isso. Então você tem que estar preparado para qualquer situação. Você tem que andar com Deus, você tem que ter a sua fé. Eu creio que ele acontece antes da tribulação, mas mesmo que ele aconteça antes da tribulação, não quer dizer que você não vai experimentar uma perseguição. Então você tem que estar preparado para morrer, para ser arrebatado ou para ser perseguido e ameaçado. Então você tem que estar firme na sua fé, sabendo em quem você crê e confiando que o Senhor vai te dar fé suficiente para aguentar se você tiver que passar por uma provação, uma perseguição. Enquanto isso, vamos orar pela paz na Ucrânia e em outros países. Nós queremos paz, não queremos guerra, mas sabemos que guerras virão porque está profetizado, né? Não adianta você declarar em nome de Jesus que agora não haverá mais guerras no mundo, porque essa declaração não é bíblica e não vai acontecer, porque a Bíblia diz que vão acontecer guerras e rumores de guerras, e nós temos que interceder pelo povo de Deus, pelos nossos irmãos durante esses períodos difíceis, né? Agora, voltando para o nosso estudo dos Evangelhos, hoje eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 5. Nós vamos ver a história daquele paralítico que é colocado numa sala onde Jesus está pregando, que ele é descido pelo teto, por seus amigos, para que seja curado por Jesus. Essa história está em Lucas capítulo 5, está em outros evangelhos também, mas vamos focar aí em Lucas 5, versículos 17 em diante. Vamos ler o texto todo aqui de 17 até 26, acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas 5, 17 até 26. E aconteceu que num daqueles dias, estando ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os seus pecados te são perdoados, os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Então, essa é a descrição de uma história que nós conhecemos desde criança, né? Está nas Bíblias infantis, algumas delas pelo menos, né? Nós crescemos ouvindo esse texto. E o que nós queremos fazer nesses estudos aqui estamos vendo uma sequência da vida de Jesus, olhando todos os evangelhos e tentando não só revisar o que nós conhecemos, as histórias que nós conhecemos, mas extrair a teologia desses textos, né? Nós queremos aprender alguma coisa mais a respeito de Deus e a respeito de Jesus Cristo e do conteúdo doutrinário dessas passagens. Elas trazem um maravilhamento assim, pelos milagres, né? Pelo poder de Cristo, pela sua autoridade e sabedoria, mas ela tem muita coisa a respeito dos atributos de Deus do caráter da encarnação de Deus em Jesus Cristo que nós percebemos aqui. Por exemplo, vamos voltar aqui no versículo 17. Aconteceu então que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores. Vamos repassar então o texto verso a verso com calma. Eles vieram de muitas partes, diz aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Ele estava na Galileia, então vieram ali da região. Jerusalém está mais ao sul, Judéia. Então eles viajaram, atravessaram o país para ouvir Jesus. Fariseus, né? Fariseus e doutores da lei queriam ouvir Jesus. Por que eles queriam ouvir Jesus? Eles ouviram falar da sua fama. Talvez alguns deles tivessem estado em Jerusalém no momento em que Jesus estava em Jerusalém e tinha feito alguns sinais, tempos antes disso, né? Eles estavam ali pela fama de Jesus. Jesus tinha já uma fama de curandeiro. Não necessariamente eles foram ali para aprender com o Messias. Nós vamos ver pela descrição do texto que acabamos de ler, né, que eles desconfiaram, chamaram ele de blasfemador. Então eles já vão ali com o coração meio desconfiado. Eles vão ali com o coração desconfiado a respeito deste pregador que está ali na Galileia, e vão ver o que é, né? Eles como mestres em Israel, eles precisam saber dos movimentos que estão acontecendo, quem são esses líderes que aparecem, né, e vão juntando seguidores, e se eles vão apoiar ou não vão apoiar, mas eles estão desconfiados. Eles não vão ali como crentes em Jesus para ouvir a palavra de Deus, eles estão curiosos. Depois ele chega ali no versículo 17 e ainda diz: e o poder do Senhor estava ali para os curar. Puxa vida, estava ali assentado pessoas vindo de toda a Galileia, todo Israel, né? E o poder do Senhor estava ali para os curar. Essa frase me chamou a atenção, porque ele não diz assim: o Senhor estava ali para os curar. Ele diz: o poder do Senhor estava ali para os curar. Por que não fala Jesus estava ali para os curar? Todo mundo sabe, é Jesus que cura. Oi? A minha tradução fala: com ele para curar muitos. O poder do Senhor estava com ele para curar muitos. Mais específico, né? O poder do Senhor estava com ele. A minha tradução, que é Almeida Corrigida Fiel, ela diz assim: o poder do Senhor estava ali para os curar. Esse ali está entre itálico. Então estava ali ou estava com ele. Essa é a interpretação do tradutor. O que o texto original diz: o poder do Senhor estava para os curar, né? O poder do Senhor. Por que não o Senhor? Quer dizer, existia algum momento em que Jesus não tinha poder para curar? E tinha que depender de um poder chegar nele para ele curar? Assim, a gente sabe de uma passagem que fala que em Nazaré ele não fez muitos milagres porque não creram na sua palavra, né? Isso não quer dizer que ele não tivesse poder para curar, mas como eles não creram, então ele não os curou. E geralmente ele curava os que criam, né? Quando as pessoas pediam cura, ele curava. A pessoa não crê, não vai pedir, ele não vai curar. Então geralmente é assim que funcionava.
Mas será que ele não tinha poder? Em algum momento na sua vida ele não tinha poder, mas às vezes tinha, e aqui tinha o poder, estava ali ou com ele para os curar neste momento, mas não em outros momentos, né? Olha só, Jesus, sim, ele era Deus encarnado, e é importante a gente lembrar da maneira como nós cremos. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele abandona a sua glória nos céus, mas ele não deixa de ser Deus. Ele vem ao mundo sem deixar de ser Deus, se torna homem. Ele se torna plenamente homem, mas não abandona a sua divindade. Mas enquanto ele está aqui na terra, ele age debaixo da direção do Espírito Santo. Ele faz a vontade do Pai no poder do Espírito Santo. Ele é um homem. Ele é um homem. A gente sempre tem que ter isso em mente. É um homem e é Deus. Nossa confissão de fé baseada nas Escrituras, ela afirma que Jesus é 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Então ele nunca deixa, agora eu sou só homem, depois eu volto a ser Deus. Não é essa a forma como nós cremos. Ele está aqui, continua sendo Deus, continua sendo adorado pelas pessoas como Deus, mas ele recebe essa adoração, não repreende ninguém por causa disso, mas ele age durante sua encarnação debaixo da direção do Espírito Santo. Isso fica muito claro se você olhar alguns capítulos, o capítulo atrás, o Lucas 4, volta um pouquinho aí no Lucas 4, você vai perceber isso acontecendo. A gente já leu essas passagens em outros dias. Lucas 4, versículo 1, logo depois do batismo, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, ele, na sua encarnação, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. O versículo 14 diz: então, pelo poder do Espírito Santo, depois de ser tentado por Satanás, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Você passar 40 dias sem comer e sem beber num deserto, e ainda ter forças de caminhar para a Galileia depois disso, não é fácil. Então, ele esteve durante este período sob o poder do Espírito Santo. A Bíblia fala assim: você não vai saber tudo que está envolvido neste poder. O que esse poder fez com ele? Deu forças sobre-humanas para ele conseguir caminhar até a Galileia? Não sei, mas diz o texto que pelo poder. Ou foi só uma direção, o Espírito Santo o guiou, agora você vai para a Galileia, ele foi. Eu não sei, mas é pelo poder do Espírito Santo. Jesus na terra age debaixo do poder do Espírito Santo. Não é que ele é inferior ao Espírito Santo, nada disso, mas na encarnação, ele como homem age debaixo da direção do Espírito Santo. Versículo 18, o Espírito do Senhor, agora Jesus já na Galileia, ele está na sinagoga, ele abre ali a palavra de Deus, né, o que os judeus hoje chamam de Tanakh, né, o Velho Testamento. Ele lê em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois ele vai dizer que essa profecia se cumpriu hoje nele. Então, o Espírito Santo está sobre ele. E o Espírito Santo ungiu ele, deu poder para ele, para evangelizar, para curar, para proclamar, etc. Para fazer o seu ministério. O ministério de Cristo na terra não é feito sozinho, ele é feito no poder do Espírito Santo. Ele é um homem feito como nós, em carne e osso, mas ele tem o Espírito Santo dá poder para ele fazer o que ele fez. Então é isso que dizem as Escrituras. E nós também fomos ungidos pelo Espírito Santo quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo também deu dons aos homens. O irmão Manuel leu o texto hoje, essa manhã, na abertura do culto, que o Espírito Santo deu dons aos homens para cumprir os ministérios da igreja. Então nós agimos como homens com o Espírito Santo, devemos ser cheios do Espírito Santo para deixar o Espírito Santo manifestar o seu poder, a sua palavra e o seu evangelho
entre os homens. Cristo fez isso na sua encarnação para glorificar a Deus. Nós fazemos isso com o poder do Espírito Santo para glorificar o Filho e o Pai. Então, o mesmo Espírito Santo que entrou em Jesus encarnado e deu-lhe poder para fazer milagres para exaltar o Pai, agora entra em nós para nos dar poder para cumprirmos o ministério da igreja, para exaltar o Filho e o Pai. Esse é o ministério da Trindade, né? Do Espírito Santo agindo no corpo de Cristo para a glória de Deus Pai e Deus Filho. E nós não somos Deus, né? Nunca seremos, apesar, já falei isso semana passada, alguns dizem que seremos, né? Algumas seitas, nós não seremos, mas nós temos esta união com o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo. Isso é um milagre, um presente de Deus para a sua igreja. Então, Mark Jones fala assim: o Espírito Santo que trabalhou em e através de Cristo, agora trabalha em e através de nós. Assim como ele habitou Cristo a trazer glória a seu Pai, agora o Espírito Santo nos capacita a glorificar tanto o Filho como o Pai. Versículo 19 do Lucas 5, voltando a Lucas 5. E não achando por onde o pudessem levar, desculpa, vamos ver o 18, né? Eu pulei o 18. Lucas 5, 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, né? E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Então, não dava para entrar, multidão, muita gente, uma casa pequena. Eles subiram no telhado, abriram, afastaram as telhas de alguma maneira e desceram esse homem aos pés de Jesus. Demonstram muita fé, né? Perseverança para vencer esse obstáculo, para conseguir chegar até Jesus. Eu não sei se você já tentou carregar um homem que não consegue se mexer, é pesado, é muito pesado. Se levá-lo para cima, depois descer, é sinal que você crê realmente que Jesus pode fazer um milagre. Eles tinham essa convicção de que Jesus faria um milagre da cura, e eles foram aí até as últimas consequências do momento para conseguir aquilo. E qual foi a resposta de Jesus ao ver a fé deles em trazer um paralítico e ter tanto trabalho para descê-lo ali no meio, né? Versículo 20: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Irmãos, isso não é o que eles estavam esperando, né? Teve esse trabalho todo, subir o homem, tirar as telhas, descer no meio da multidão, e Jesus olha para ele e fala: os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, que isso? É uma brincadeira? A gente veio aqui para cura, né? Eu não sei o que eles pensaram, né? O texto não diz assim o que eles pensaram quando ouviram isso. Diz que os fariseus e os escribas pensaram. Eu é que estou imaginando aqui, eles devem ter ficado um pouco decepcionados, né? Eles estavam querendo que o homem levantasse, não que os pecados fossem perdoados. Mas, a bem da verdade, ter os seus pecados perdoados é muito mais importante e muito mais difícil do que curar um paralítico, né? Ninguém tem o poder de perdoar pecados de ninguém, a não ser Deus, como os próprios fariseus vão dizer, né? Mas os homens, nós queremos saúde, né? Saúde talvez seja o que a gente mais quer, é o nosso corpo, né? É o nosso ser, saúde mental e saúde física. Do ponto de vista humano, mais do que dinheiro, mais do que poder, mais do que conforto, mais do que boa família, mais do que qualquer coisa, talvez o que você queira seja a saúde. A gente pode até pensar que não, mas a hora que você pega uma gripezinha, não precisa nem ser Covid, pega uma gripezinha, você cai de cama, você pensa: Senhor, me tira dessa cama, né? Então, o que nós mais queremos na vida, eu creio que é saúde. Do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, não deveria ser assim. O que você mais deveria querer na sua vida é a vontade de Deus na sua vida, né? A vontade de Deus feita na sua vida. Isso é o mais importante. Mas nós, humanamente falando, nós queremos saúde. Depois, dinheiro, sustento e outras coisas. Amizade, casamento. Tudo isso é importante na vida, mas saúde é o que... E eles então têm aí um paralítico, né? Eu não sei o que é isso. Se você não é paralítico, você não sabe o que é ficar
sem poder andar durante a sua vida, né? E ele então teve essa frase de Jesus: seus pecados são perdoados. Geralmente, já leu o texto, sabe que Jesus vai curar. Por que Jesus aqui primeiro fala perdoados são os seus pecados e depois cura? Geralmente é o contrário. Se você vai ler a Bíblia, ele primeiro cura e depois fala seus pecados foram perdoados. Lembra da mulher hemorrágica, né? Ela toca nele, no manto dele, ela é curada. Jesus pergunta quem me tocou. Ah, foi você. Vá, tua fé te salvou, né? Geralmente é assim. Primeiro a cura, depois ele fala, a tua fé te salvou, os teus pecados foram perdoados. Aqui ele inverteu. Ele falou, olha, teus pecados estão perdoados. Por que ele inverte isso daqui? Tem uma sequência aqui importante, porque ele faz uma declaração surpreendente e chocante para as pessoas ali. Eles não estavam esperando aquilo. E depois que ele chocou a multidão, e principalmente os fariseus, ele faz um milagre para provar que a primeira afirmação era verdadeira. Ele primeiro faz uma afirmação que parece impossível, e depois ele faz um milagre impossível para provar que a primeira afirmação era verdadeira, né? Porque eles ficaram pensando, não, isso aí ele está blasfemando, ele está brincando, ele está de brincadeira, vai falar que vai perdoar os pecados, né? Então aqui Jesus, de um ponto de vista assim, didático, ele inverte a ordem natural das coisas para que as pessoas aprendam que eu tenho poder para fazer isso. Se ele curasse primeiro e depois falar seus pecados estão perdoados, talvez o efeito não fosse tão impactante. Talvez em meio à cura as pessoas ficassem muito eufóricas e ele falasse estão perdoados e ninguém nem prestasse atenção. Se ele inverte a ordem, ele chama a atenção de todo mundo primeiro. Eu perdoo pecados. Esse é o ponto importante do texto. Eu perdoo pecados. É isso que Jesus queria enfatizar. A cura também é importante. Também prova que Jesus é poderoso, mas o foco, o centro do texto é Jesus perdoa pecados. Depois ele faz uma cura só para provar isso, né? O ponto central aqui não é a cura, o ponto central é o perdão dos pecados. O versículo 21, é claro que os fariseus e escribas vão reclamar. Os fariseus começaram a razoar dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Por que blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Eles sabiam que é Deus que perdoa pecados, só Deus perdoa pecados. Então, se ele está falando que ele perdoa pecados, ele está blasfemando. Por quê? Porque ele está se fazendo igual a Deus. Ele está dizendo que ele tem a mesma autoridade que Deus. E isso é uma blasfêmia, porque ele é um homem. Eu conheço a mãe dele, ele nasceu aqui nesse mundo. O pai dele eu conheço também, né? Se não foi ele o pai, então ele é um filho bastardo de alguém, né? Eles não acreditavam no nascimento virginal. Então, de repente, ele está falando que ele perdoa pecados. Ele é um blasfemador. Isso confirmou a suspeita, confirmou entre aspas, né? As suspeitas dos fariseus. Eu acho que esse é um charlatão. Aí eles vão lá ouvir, viajam, vão lá ouvir. Estão só esperando ele falar alguma coisa que eles não concordam. Então, por enquanto, ele está ensinando ali a Bíblia e eles estão ali prestando atenção. Tem muita gente que vai assim na igreja, né? Até nós, às vezes, fazemos isso. Você vai na igreja não para cultuar, não para aprender, não para meditar na Bíblia. Você vai procurando alguma coisa que o pregador falou de errado. Você está gostando de tudo, de repente tem uma coisinha ali que você não concorda. Você vai malhar aquilo. Você vai naquele ponto, né? Todo o resto você joga fora. Você pega, ou então teve alguma música que teve alguma letra, uma frase ali que eu não concordei, e aí você vai, você publica até nas redes sociais. Aquela igreja não presta porque teve uma frase que eu não concordei. Nós somos assim. E os fariseus eram assim também. Eles vão lá e eles estão só esperando Jesus falar: agora achei, captei, peguei o momento aqui que eu queria. Ele é um blasfemador, está comprovado. Ele falou que ele perdoa pecados. E aí ele é diabólico, né? Vamos chamar ele de filho de Beelzebul depois, né? Mas será que só Deus perdoa pecados? Será que está certa a concepção deles? Eu afirmo que sim, só Deus perdoa pecados. Mas existem alguns textos na Bíblia que parecem indicar o contrário, que não é só Deus que perdoa pecados. Bom, primeiro, nós sabemos que Deus perdoa pecados, né? Porque na oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso: perdoa nossas ofensas. Sim, perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Bom, aqui já tem duas coisas, né?
Deus me perdoa assim como eu perdoo, né? Se alguém pecar contra mim, eu também perdoo, certo? Então, de certa maneira, os homens também têm poder de perdoar e devem perdoar. Qual é a diferença entre um perdão que eu dou para o meu irmão, para a minha irmã, e a diferença que Deus dá para mim, ou para o meu irmão, ou para a minha irmã? Se é só Deus que perdoa pecados, por que na oração do Pai Nosso eu digo que eu também perdoo pecados? Eu falo isso para Deus, né? Senhor, me perdoa assim como eu também perdoo. Então também tem o poder de perdoar pecados? Qual é a diferença? O que os fariseus estão reclamando aqui? O que estão reclamando é o seguinte: o que é um pecado? Um pecado é uma ofensa contra Deus, é uma dívida contra Deus que você contrai porque você quebrou a lei de Deus, né? Você tem um pecado, você está devendo a quem? A Deus. Se alguém pecar contra mim, essa pessoa está devendo a mim e a Deus, certo? Roubou alguma coisa de mim, me roubou 100 reais, 1.000 reais, vamos colocar um pouco mais, me roubaram 1.000 reais, pecou contra mim, certo? Pecou contra Deus também, né? Porque não furtarás. Então ele pecou contra mim, está me devendo, e pecou contra Deus, está devendo a Deus. Eu tenho o poder de perdoar essa pessoa, a dívida que ela tem comigo. Se eu quiser perdoar, não vou levar na justiça, não vou cobrar, roubou, como ele está precisando, deixa para lá, né? Entrega para Deus. Só que entrega para Deus quer dizer, ele continua devendo para Deus. Se ele deve para mim, eu posso perdoar a dívida comigo. Agora, quem tem dívida com Deus, o pecado sempre é uma dívida com Deus, né? Ela pode ser também com a pessoa, mas ela sempre está com Deus. E essa dívida não pode ser perdoada por mim, porque eu não sou Deus, não é a mim que está sendo devida, é a Deus, ele que tem que perdoar, né? Se a dívida não é comigo, é com Deus, é ele que tem o poder de perdoar. É como se a pessoa devesse 1.000 reais para mim e fosse bater no meu vizinho e falasse: estou devendo 1.000 reais para o Érico. E o vizinho falasse para ele: não, esquece, você está perdoado, eu te perdoo, né? Eu te perdoo a dívida que você tem com o Érico. Eu vou falar para ele: mas que história é essa? A dívida é comigo, não é com você. Eu é que tenho o poder de perdoar. Com Deus é a mesma coisa. Não adianta o padre falar para o pecador: os seus pecados estão perdoados, né? Não, a dívida não é com o padre, é com Deus. Então tem que ser acertado com Deus, não adianta essa maneira. Então é isso que os fariseus estão reclamando. Oi? Eu acho interessante aquele trecho do filho pródigo, né? Que ele, quando ele conhece o pecado, ele fala: eu tenho contra ti, somente contra ti eu pequei. Você está falando de qual trecho? Qual história? Não ouvi. O filho pródigo, sim, exatamente. Exato. Ele tem consciência de pecar com o pai. Exato. E o pai ali representa Deus. Então ele vai em Deus e confessa a Deus. Somente contra ti. Exato. Naquele caso, somente contra Deus. Porque eu falei assim, às vezes é com a pessoa também, quando envolve outras pessoas. Ali a ofensa era só com o pai. Mas qualquer ofensa sempre é com o pai, né? Deus sempre está envolvido. Se você transgrediu a lei, sempre Deus está envolvido e é Ele que tem que perdoar, né? Bom, tem mais uma coisa: Jesus perdoa pecados, né? Já lemos aqui, o Jesus falou no versículo 20: teus pecados te são perdoados. E depois ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então ele está falando: eu tenho poder. Então o Pai tem poder de perdoar pecados e o Filho também tem. Então na Bíblia, Jesus, o Filho do Homem, tem sim poder de perdoar pecados. É isso que os fariseus não sabiam, não entendiam. Primeiro, não entendiam a teologia messiânica de que o Messias é divino e ele tem poder de perdoar pecados. E outra coisa, não reconheciam que Jesus era o Messias para ter esse poder de perdoar pecados. Então são dois erros dos fariseus, na verdade, porque eles não reconheciam, e ainda hoje não reconhecem, eles estão esperando o Messias ainda, eles não reconhecem que o Messias é Deus, é o Messias divino. Alguns reconhecem, alguns judeus reconhecem, a maioria não. Eles entendem que é o filho de Davi, que é o rei, que é o prometido, que vai governar, mas eles não entendem que este Messias é sim divino, né? Então isso aí que muitos judeus não entendem. E nessa época não entendiam isso e não entendiam que Jesus era o Messias.
Tem uma outra passagem em João 20 que fala sobre perdão de pecados. Presta atenção em João 20, versículo 23. João 20, 23. Vamos ver o 22 também. E havendo dito isto, isso é depois da ressurreição, Jesus está falando com os apóstolos. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Olha só, a autoridade que Jesus está dando para os apóstolos de perdoarem pecados e de reterem pecados. Isso é forte. É daqui que vem a teologia católica romana de que o padre tem o poder de perdoar pecados e de reter pecados. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Como é que, afinal de contas, é só Deus que perdoa? Ah, tudo bem, até entendi, né? Deus Pai, Deus Filho perdoa, mas os apóstolos, os discípulos, têm poder de perdoar pecados também. O discípulo não é Deus. Como é possível? Se a ofensa é com Deus, como é que o discípulo tem a autoridade e o direito de perdoar um pecado de Deus, né? Nós perdoamos aqueles que devem a nós, né? Houve uma dívida, essa dívida aí, então tem que ser levada em conta, né? Tem que ser paga por alguém. Em João 20, 23, que nós acabamos de ler, o português talvez não te deixe tão claro o significado. Os especialistas em grego bíblico, eu não sou especialista em grego, eu não sei grego, mas eu li os comentários a respeito da gramática do grego aqui, e a maneira como o tradutor tentou traduzir para o português se aproxima disso, mas no grego eles dizem que é mais claro isso. No grego diz assim, tem um tempo verbal na gramática que é a voz passiva e o tempo perfeito. Quando a frase é dada na voz passiva e no tempo perfeito, não precisa saber o que é isso, tá? Mas é gramática grega, sugere então que esse perdoar, os apóstolos não estão na sua própria autoridade perdoando agora, mas eles estão comunicando um perdão que já foi decretado nos céus, que é algo que aconteceu e continua acontecendo. É algo que aconteceu e daqui para frente, ou seja, você foi perdoado e você estará sendo perdoado até para sempre, né? Você foi perdoado pela fé. Então aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Não é assim, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Vamos pensar no português que a gente entende melhor. Se dissesse assim, aqueles a quem vocês perdoaram serão perdoados, é sinal que o apóstolo perdoa primeiro, depois Deus perdoa. Mas não é assim que está no termo. Oi? Aquela passagem do filho pródigo, o filho disse: pai, pequei contra ti e contra Deus, inclusive ser chamado seu filho. Sim. Então pode pecar contra o outro também. Nós podemos pecar contra o outro, claro. Pode ser nesse sentido Contra- também, aqui que Jesus falou. Mas aqui é perdoados, o peso aqui é perdão de salvação. É perdão de salvação mesmo. Não é só aquele perdão de alguém que me ofendeu. Por quê? Ele diz aqui, vai ser retido o pecado e vai ser perdoado o pecado. Por quê? Porque estão comunicando autoritariamente aquilo que Deus fez. O que Deus perdoou, o discípulo tem o poder de comunicar para a pessoa: os seus pecados são perdoados. Por quê? Porque você creu no Evangelho. Então, o discípulo de Jesus Cristo, ele tem o poder de declarar o perdão, sim, na autoridade de Deus, na palavra de Deus, porque ele foi instruído por Jesus para isso. É para isso que ele vai enviar. É para comunicar às pessoas que o Evangelho, que Jesus Cristo morreu por elas e ressuscitou, e que se elas crerem, elas são perdoadas. E se elas não crerem, elas não são perdoadas. Então, se você declarar isso para a pessoa, ela creu, ela é perdoada. Se você falar para ela: não, você não creu, então você não é perdoado. E essa autoridade que Jesus está dando para eles, para declarar perdão e retenção de pecados
para quem crê e para quem não crê. Não é que ele na sua autoridade está perdoando, mas ele está decretando, declarando um perdão que vem de Deus. Essa autoridade Jesus deu para os seus discípulos. E isso foi através do Espírito Santo. O Espírito Santo. Depois que eles receberam o Espírito Santo, eles tinham Sim. o poder de declarar as coisas de Deus. Sim, sim. Através Exato. do Espírito. E se você pensar nos apóstolos, eles tinham o ministério de lançar os fundamentos da igreja, né? Os fundamentos doutrinários e proféticos da igreja. Hoje nós temos esse poder de declarar: você está perdoado, você não está perdoado. Olha, eu não faço isso individualmente, a não ser que a pessoa negue Jesus. Se a pessoa negar Jesus, você tem essa autoridade. Você que fala o evangelho para ela, e ela fala: não creio nisso. Você não tem só autoridade, você tem o dever de dizer para ela: mas você precisa crer para ser salvo, senão você vai morrer nos seus pecados e vai ser condenado. Então essa autoridade nos foi dada, de declarar o evangelho, e o evangelho decreta que quem não crê é condenado. Os seus pecados são retidos, né? Eu não tenho o poder que os apóstolos tinham de saber muitas vezes o coração da pessoa, que o Espírito Santo mostrava para eles, né? Se ela de fato nasceu de novo ou não. Às vezes eles decretavam até a morte da pessoa ali na hora, né? Umas coisas que os apóstolos faziam nós não fazemos. Mas este ponto em específico de decretar, estou sempre usando a palavra errada, declarar o perdão e a retenção dos pecados para quem crê ou quem não crê, isso nós temos. Eu não vejo o coração, mas se a pessoa declara com a boca e fala: eu não creio, você tem a obrigação de falar para ela: olha, sem crer você não vai ser salvo. Todos quantos receberam foi-lhes dado o poder de ser feitos filhos de Deus. E quem crê tem a vida eterna. Quem não crê não tem a vida eterna, sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida para quem crê e de morte para quem não crê. Então nós temos essa incumbência de servirmos como ministros da reconciliação, né? Somos ministros da reconciliação e devemos então mostrar como se faz para ser reconciliado com Deus. Lucas 1, 76 e 77. É isso mesmo? Lucas 1, 76 e 77. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Está falando de João Batista, vai preparar os caminhos de Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Olha só, João Batista, no poder do Espírito Santo, veio dar conhecimento do que? Da salvação e da remissão dos pecados, livramento dos pecados. É importante que as pessoas tenham conhecimento da salvação. Eu preciso saber se eu sou salvo ou não sou salvo. Se eu não sou, como é que eu faço para ser salvo? Isso tem que ser conhecimento. E ser salvo passa por perdão. Você declarar perdão ou declarar que os pecados continuam retidos, né? Que você não foi perdoado. O evangelista deve falar do perdão, do pecado e do pecado e do perdão com convicção, como representante de Deus. Oi. O mais triste de tudo, né? São as doutrinas que pregam a salvação por meio das obras, ou por meio de que se a gente for uma pessoa boa, a gente é salvo. Isso tudo acaba deixando a gente, muitas vezes quando a gente fala: olha, pela palavra de Deus, para você ser salvo, você precisa crer, né, no único Filho de Deus, uma entrega, se arrepender dos seus pecados. Mas a concepção que a pessoa muitas vezes cresce desde pequena, a ideia mas eu sou uma pessoa boa, isso atrapalha muito, né? Eu estava pensando sobre isso essa manhã ainda, sobre eu sou uma pessoa boa. Se você lê os evangelhos e o que Jesus faz, Jesus parece que passa os evangelhos falando sobre obras, mas sempre falando que você tem que ter obras muito melhores que as dos fariseus. Se você não for muito melhor, você não vai entrar no reino dos céus. Se você desejar alguém, você não vai. Se você sentir raiva, você não vai. Ele vai tentando quebrar as pernas de todo mundo.
Ele passa os evangelhos tentando quebrar a autoconfiança de todo mundo, para chegar a todo mundo concluir: eu preciso de um salvador, porque eu não consigo me salvar. Então, esses evangelhos da caridade, de salvação pelos sacramentos, de salvação pela guarda da lei, da guarda do sábado, dos alimentos, nada disso funciona, nada disso é verdadeiro, nada disso dá convicção de salvação, porque eu nunca sei se eu já atingi o patamar que eu preciso para ser salvo, e se amanhã eu não vou cair desse patamar. Então você nunca vai ter conhecimento da salvação, e essa mensagem que foi dada a João Batista para que o seu povo tenha conhecimento da salvação, nunca vai conhecer, nunca vão saber se foram salvos ou não. 2 Coríntios 5, 18 a 20, lógico que nós devemos buscar com todo o nosso ser, servir ao Senhor a todo instante, mas nunca confiar nisso para a nossa salvação. 2 Coríntios 5, 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, qual o ministério da reconciliação que você deve pregar para os outros? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso é a salvação. Deus não leva em conta os seus pecados. Você tem pecados, mas não serão levados em conta. Isso é poderoso. Seus pecados não são levados em conta. É o único jeito de você ser salvo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu devo pregar isso para as pessoas, que os seus pecados, sim, você tem pecados, mas eles não vão ser levados em conta, porque Deus não vai imputar os seus pecados em você, porque eles foram imputados em Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o fez pecado por nós. Deus fez Cristo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é isso, o Evangelho da Graça é esse, da reconciliação pela graça, onde Deus não leva em conta os pecados das pessoas. Parece errado, né? Parece ilógico, né? Deus tem que levar em consideração os pecados das pessoas, mas o problema é que eles não entendem que esses pecados foram pagos. Eles foram pagos por Cristo. Deus fez o seu Filho pecado em nosso lugar, para que eles fossem pagos, para que nós pudéssemos ser salvos. Então o ponto aqui é bem diferente, esse perdão dos pecados declarado pelos apóstolos. Oi, irmã, pode falar. Sim, exatamente. As pessoas não têm consciência às vezes disso. Elas acham que elas têm que fazer muitas coisas, senão Deus está bravo comigo. Mas a gente, como cristão, eu penso, muitas vezes, quando fica um pouco estagnado, diz: meu Deus, não sei o que eu estou fazendo com o Senhor. Mas, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu me lembro da irmã Célia, uma vez eu falei assim: na irmã Célia, eu sinto que eu venho na igreja, eu sinto que eu estou fazendo um nome, eu estou sentindo meio vídeo na igreja. Aí eu me lembro da irmã Célia, eu falei assim: não, irmã, se a irmã vem na igreja, se a irmã está fazendo isso, se a irmã está, a irmã está fazendo outra coisa. Então, assim, como cristão, o cristão não tem que se apegar mesmo e dizer que está na salvação, se eu não fizer óbvio, eu sei disso. Mas que, como cristão, muitas vezes a gente questiona o que tenho eu feito. Mas eu vou só me você. Mas não é o que eu tenho feito que eu quero, mas sim o que é que o Senhor. Sim. Isso é se revestir do novo homem, para que o novo homem mostre para você o que é que você deve fazer. Tem gente que é acomodado mesmo, não quer trabalhar, né? Vamos colocar assim, tem preguiçoso também. Mas tem outros que ficam preocupados: eu não tenho forças para fazer, então Deus não vai se agradar de mim. Não é por aí. Deus tem
um Espírito Santo dentro de você, ou o Espírito Santo está dentro de você, e você tem que dar lugar a esse Espírito Santo. Ele vai mostrar o que ele quer de você, né? Seja um pensamento, uma oração, uma bênção, uma palavra, uma reflexão. Tem muitas coisas diferentes, né? Não é só músculos, né? Tem coisas. Esse é um assunto longo, né? Que a gente pode desenvolver esse assunto bastante, né? Mas enfim, o perdão vem pela fé no Evangelho, né? Então isso nós comunicamos, os apóstolos comunicavam, mas os apóstolos não tinham essa autoridade do Messias. Já estamos chegando no final. Os apóstolos não tinham essa autoridade do Messias de perdoar pecados. Eles tinham a autoridade de comunicar o perdão, de declarar o perdão de Deus. Isso sim, porque a ofensa não era contra eles, a ofensa é contra Deus. Agora Jesus é Deus, então Jesus tem o poder de declarar e de decretar. Agora sim posso usar essa palavra. Jesus pode decretar perdão, porque Ele é Deus. Então Ele, na sua autoridade, Ele instrui os fariseus a respeito da boa teologia. A boa teologia diz o seguinte, Lucas 5, versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Agora ele vai provar eles. Por essa eles não esperavam. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, é uma autoridade maior do que aquela que ele deu para os discípulos. Eu perdoo em meu próprio nome. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama, vai para a tua casa. E vai para a tua casa. Então, aqui ele dá o sentido de tudo que ele fez, por que ele fez da maneira como fez, né? Ele conhece os corações, pela percepção divina que ele tem dos corações, ele sabe o que está acontecendo, e ele fala, né? O que é mais fácil? Bom, o que é mais fácil? Perdoar pecado ou levantar o paralítico? Eu disse no começo da aula que perdoar pecado é mais difícil do que levantar o paralítico, só que falar é mais fácil, né? Eu posso falar para qualquer um: seus pecados são perdoados, isso é fácil. Perdoar o pecado é difícil, mas falar é fácil. Por que é fácil? Porque eu não tenho como demonstrar, né? Eu não tenho como demonstrar e nem como desmentir. Ninguém pode provar e nem desprovar que eu perdoei de fato, que eu tive esse poder. Então o padre pode falar para a pessoa: seu pecado está perdoado. Ele pode, porque você rezou 10 Ave Maria, então está perdoado. A pessoa acha que foi, mas ele não tem como provar isso e ninguém pode desmentir isso, a não ser pela Bíblia, mas é a palavra, né? Mas assim, uma prova de que o que ele fez está errado, assim, visível, não tem. Então é fácil falar, é fácil para mim falar: perdoados são os seus pecados. Fazer é mais difícil. Agora, levantar o paralítico, falar levanta-te, é mais difícil, porque você tem que provar. Se você falar isso, você tem que provar. Então, falar uma coisa é fácil, falar outra coisa é difícil, porque está todo mundo olhando, e ele mostra, ele levanta o paralítico, né? E versículo então 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Diz o paralítico: levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Então, o Filho do Homem sou eu, né? Aqui ele está invocando o título messiânico, lá de Daniel 7, né? O Filho do Homem é o Messias. Está falando: eu, o Messias, te digo, levanta-te e anda. Ele está dando duas lições para os fariseus: eu sou o Messias, e o Messias não só tem poder de levantar paralíticos, como de perdoar pecados, né? Então é isso aqui que ele fala, no seu próprio poder e autoridade. Então ele levanta este paralítico, né? E só para finalizar então, no versículo 5 e 6, versículo 25 e 26, e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. Sim, ele atendeu ao desejo do coração daqueles amigos e desse paralítico, né? Mas tiveram que ter um pouquinho de paciência, né? Por causa da lição que ele queria passar para os fariseus. Versículo 26, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. Será que todos, inclusive os fariseus? Isso aí, o texto, esse detalhe, o texto não diz, porque às vezes a Bíblia diz o termo todos, de uma maneira geral, assim, mas não tão específico, né? Pode ser que os fariseus não estavam no meio aqui, mas pode ser que até eles se converteram, né? Não sei.
Hoje vimos prodígios, eles disseram, né? Esse todos inclui cada indivíduo ou é um jeito de falar assim da grande maioria, né? Menos os fariseus? Não sei. Mas o nome do Senhor, no final das contas, foi glorificado por este milagre, e nós percebemos que o Filho de Deus é Deus, porque a ofensa é contra Ele também. Por isso Ele pode perdoar pecado. Quando você peca contra o Pai, contra o Filho. Podemos incluir o Espírito Santo, apesar de que o texto não mostra assim. Mas você peca contra Deus, e Deus é uma trindade. Então o Filho e o Pai perdoam pecados. Vamos continuar na semana que vem, se Deus quiser. Nós vamos ver qual passagem. A passagem da semana que vem, então, é sobre o jejum, porque os fariseus reclamaram lá que os discípulos de Jesus não jejuavam, e aí Jesus vai dar uma parábola assim misteriosa de vinho novo em odres velhos e remendo novo em calça velha. O que quer dizer isso, né? Você não pode colocar vinho novo em odres velhos porque eles se arrebentam. O que isso tem a ver com jejum, né? Vamos ver, se Deus quiser, a semana que vem sobre isso. Bom, Manuel, eu passo a palavra de volta.